E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos então ao nosso módulo 11, um módulo que nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de microbiota. Talvez para os nutricionistas que estão fazendo esse curso, falar sobre microbiota seja muito mais tranquilo, muito mais fácil. Por quê? Porque o foco da faculdade de nutrição, obviamente, passa muito bem por essa parte de microbiota, ou pelo menos deveria passar muito bem por essa parte de microbiota. Mas com certeza a parte voltada para profissionais de educação física, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde, essa parte de discussão da microbiota, do intestino propriamente dito, ele fica um pouco vago. Até porque muito tempo se pensou que o intestino fosse apenas um órgão de passagem, um órgão de absorção de nutrientes e que ele não contribuiria de maneira eficiente ou importante para outros processos fisiológicos e bioquímicos do organismo. Hoje já se sabe que o intestino tem papel fundamental em outros processos fisiológicos do organismo humano. Nós vimos na parte direcionada para controle hipotalâmico, por exemplo, que alguns hormônios que controlam a saciedade estão vinculados ao intestino, são produzidos no intestino. Então esse módulo tem o objetivo de aproximar mais os profissionais deste órgão, dessa estrutura interessantíssima que é o intestino, mostrando um pouquinho a relação que ele tem frente à obesidade. Então, vamos começar a respeito de intestino. Nós temos que, obviamente, fazer um background de informação, teremos que fazer uma busca de informação um pouquinho mais retroativa no processo de conteúdo, né? Então nós vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito de anatomia agora, para dar uma olhada. Então nós temos aqui a anatomia do intestino grosso, né, propriamente dito, onde nós temos o colo ascendente, que sobe do lado direito, aqui que nós estamos olhando, ó, do lado direito do sujeito, ao esquerdo da tela. Lembra que o sujeito estaria em posição anatômica, de frente para nós. Chega até a face superior do fígado, curva-se para a esquerda no sujeito, aqui no nosso caso a gente está curvando para a direita na imagem, e aí ele vai fazer o início do colo transverso. O colo transverso, então, é a continuação desse ascendente e ele atravessa todo o processo da região abdominal. Curva-se do braço ao lado esquerdo do sujeito, com aqui tem um flexionamento, uma flexura esquerda de cólon, e passa a ser o cólon sigmoide, ou colo descendente para algumas literaturas. E aqui no final nós temos a passagem já, o início do reto, né, onde a gente não tem as microvilosidades, é uma área muito irrigada do ponto de vista sanguíneo, mas não tem tantas microvilosidades como a gente vai ver ali por diante. Dentro desse processo todo, é muito importante que a gente entenda que essa é a grande parte de absorção, mas nós temos, obviamente, no jejuno, no íleo, no duodeno, estruturas também que fazem partes digestivas e de absorção, principalmente de vitaminas e nutrientes fundamentais para a fisiologia. Eu separei para vocês agora algo que eu acho muito mais didático, que é a gente olhar um pequeno videozinho. Então vamos dar uma olhada num vídeo e eu acho que isso vai ajudar bastante a gente entender o que é ou o que são as microvilosidades do intestino propriamente dito. Dentro dessa expectativa, então, nós podemos notar que lá no intestino nós vamos ter essas estruturas que são chamadas de microvilosidades. É como se fosse as cerdas de uma escova de dente. Por que elas existem? Primeiramente, para aumentar a área de superfície de contato do alimento. Notem aqui que nós temos algumas invaginações. Essas invaginações aqui permitem também
absorção. Então, se eu tivesse uma camada lisa aqui, eu absorveria bem menos. Então, eu tenho essa possibilidade de ter uma superfície de contato com o alimento muito maior. Essa estrutura, ela está sempre em renovação. Notem que nós estamos renovando as células e essas células elas vão crescendo, vão se desenvolvendo e elas apresentam cílios. Estão vendo esses cíliozinhos? Isso ajuda muito na motilidade, na velocidade que nós vamos ter a passagem do alimento por esse intestino. Essas pequenas sardinhas, elas travam, elas filtram o bolo alimentar que está chegando nesse intestino, permitindo a absorção dos nutrientes. Então é como se nós passássemos o alimento através de uma escova. Algumas literaturas chamam isso de borda em escova. Essas células, então, elas estão sempre em renovação. Então elas estão sempre voltando a ser, elas estão sendo destruídas e estão sendo preenchidas novamente. Então o nosso intestino, ele está sempre em renovação. Isso é algo que torna torna o intestino algo muito importante do ponto de vista fisiológico, mas também gera uma quantidade muito grande de replicação de células. Se a gente for pensar nesse processo de replicação de células, a gente vai ter também um órgão, o intestino, como um grande proliferador de células passíveis de erro. Toxinas que podem estar presentes, por exemplo, no intestino, através da alimentação, elas podem gerar lesões que aceleram o processo de recuperação, de replicação celular dessas microvilosidades, e essas replicações, em algum momento, podem ter algum erro de DNA, de RNA, e gerar aquilo que nós conhecemos como tumor. Nós vamos ver a respeito de tumores e cânceres, etc., no nosso último módulo. Então, que vai ser o nosso módulo 12 agora da sequência do curso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o intestino, os casos de câncer de intestino, eles crescem muito ano a ano devido ao mau cuidado que nós temos com a alimentação, o consumo de substâncias que agridem esse intestino. Por exemplo, o fumo, o cigarro é um forte contribuinte para problemas relacionados ao intestino. Então notem agora, passando de novo o vídeo para que vocês possam ver, né? Então nós temos as células ali, as células do enterócito. Elas vão se desenvolvendo, vão produzindo e vão renovando esse processo intestinal. Notem essas estruturas, as microvilosidades, né, que formam aquela borda em escova. Aqui nós temos a irrigação, então o alimento entraria em contato com essas microvilosidades e seria absorvido os nutrientes aqui por essa circulação. Aqui é a renovação de células, né? Então aqui nós temos essas trocas. Dentro dessas camadas aqui nós temos várias estruturas proteicas. São os canais proteicos que permitem essa troca, essa absorção de nutrientes que estão aqui fora para o interior dos capilares intestinais que serão levados para o organismo dos sujeitos. Entendido isso, acho que o vídeo fica muito claro, fica muito didático para que a gente possa entender o que é a microvilosidade. Pois bem, essas microvilosidades, elas também geram acúmulo de substâncias, acúmulo de resíduos alimentares, e isso permite, e é extremamente normal e funcional, que nós tenhamos colônias de bactérias. Essas colônias de bactérias, elas são fundamentais para que a gente possa ter a absorção dos nutrientes. Se nós não tivéssemos bactérias no nosso intestino, nós não aproveitaríamos tanto os alimentos que nós consumimos. Nós temos bactérias importantíssimas, por exemplo, que quebram os carboidratos que são complexos em carboidratos simples, permitindo a passagem, permitindo a absorção completa desses carboidratos para o interior do nosso organismo. Além disso, nós temos bactérias que influenciam, por exemplo, na captação de algumas vitaminas. Então, é importante que nós saibamos que existem bactérias, milhares de bactérias no nosso intestino, e que essas bactérias, elas são fundamentais para o equilíbrio fisiológico do nosso intestino. Essas bactérias, elas podem ser gram-negativas e gram-positivas. Então nós temos diversos tipos de bactérias. Alguns trabalhos têm mostrado, então, nessa microbiota, que é
essa colonização que nós temos no intestino, uma relação entre as bactérias e a obesidade. Aqui, por exemplo, foi mostrado que em um sujeito, um animal saudável, o equilíbrio entre diferentes tipos de bactéria se dá de maneira diferente num sujeito, num animal obeso. Notem aqui, ó, nós temos as bactérias verdinhas, 40% no animal saudável, as bactérias azulzinhas, 43%, 3% apenas da rosinha e 14% da amarelinha. No sujeito obeso, o que aconteceu? Um conteúdo de firmicutes, aumentando a absorção de calorias, disparando a inflamação subclínica, uma inflamação constante. Então, o sujeito obeso apresenta essas bactérias firmicutes muito mais acentuado do que um sujeito ou um animal saudável, um animal não obeso. Então, essas bactérias firmicutes estão sendo correlacionadas aos processos de inflamação, os processos de hiperabsorção calórica intestinal. Essas estruturas, elas geram resíduos. Estes resíduos são conhecidos como lipopolissacarídeos bacterianos, os LPS. Esses LPS conseguem passar pela borda em escova e entram no sangue. Então aqui nós temos a parede do intestino, que está aqui sendo representada, onde estariam as microvilosidades, e essas LPS, esses lipopolissacarídeos bacterianos, conseguem permear entrando no sangue. Isso aumenta a proporção de firmicutes e leva a absorção de nutrientes maior, ou seja, nós temos uma absorção calórica maior e facilita a passagem de fragmentos de bactérias lá para o sangue. Mas o que tem a ver esses fragmentos de bactéria? Vamos dar uma olhada. Esses fragmentos de bactéria, então aqui nós temos o tecido muscular liso, né? Então nós vamos ter aqui esses fragmentos vão ser absorvidos e vão ser direcionados lá para o fígado. Então os LPS encontrados no sangue, eles aderem a receptores na superfície das células de defesa, nos macrófagos, e na superfície dos músculos do fígado e do tecido adiposo. Então notem que eles estão passando aqui do intestino, absorvendo, indo lá para o fígado e no tecido adiposo. Vejam os LPS nos receptores específicos de LPS e também de insulina. Então eles bloqueiam, esses LPS, os receptores de insulina no tecido adiposo. Então os LPS acionam os sinais bioquímicos da inflamação e esses mesmos sinais que nós vimos anteriormente vão prejudicar a ação da insulina e a absorção de glicose pelos tecidos. E aí nós vamos ter a instalação de uma diabetes transitória, ou que pode se tornar, obviamente, crônica, devido a essa quantidade de firmicutes que estão liberando esses LPS no sujeito obeso e interferindo na fisiologia metabólica dos sujeitos. Eu tenho aqui um receptor, eu vou mostrar para vocês esse receptor LPS, tá? Então nós vamos olhar aqui. Então as bactérias gram-negativas, elas possuem na sua parede externa das moléculas esses lipossacarídeos bacterianos, LPS, que são constituídos por um lipídio, um grupo de oligosacarídeos e uma cadeia de polissacarídeos que funciona como um antígeno específico da bactéria. Esse grupo de receptores que eu estou mostrando para vocês agora, esse receptor, é conhecido como Toll-like receptors, os TLRS, e exercem a função de reconhecimento dessas estruturas que são patogênicas. Os lipopolissacarídeos bacterianos, os LPS, das bactérias gram-negativas, agem como uma endotoxina que se liga em complexos celulares conhecidos como CD14, TLR4, MD2, promovendo a interação entre proteínas intracelulares, resultando a ativação de uma proteína muito específica, o NF-κB, Nuclear Factor Kappa B.
que migra para o núcleo das células de defesa dos macrófagos, estimulando a transcrição de genes que codificam as nossas citoquinas pró-inflamatórias. Lembra lá das citoquinas pró-inflamatórias, do módulo relacionado a elas? Interleucina 1, fator de necrose tumoral, né? TNF-alfa, gerando o processo inflamatório. Então vejam que, às vezes, a gente ataca a ideia do tecido adiposo, como foi visto no módulo anterior, sendo responsável, ele é responsável, obviamente, pela produção dessas citoquinas, mas a gente não se dava conta de qual o motivo, e o motivo pode estar no processo intestinal. Nós vimos que em animais magros nós não temos tantas bactérias Finicutes, e nós temos aí no sujeito obeso maior quantidade dessas bactérias que liberam mais esses lipopolissacarídeos bacterianos que vão afetar o fígado, vão afetar o tecido adiposo, por motivo de se ligarem a estes receptores que eu estou mostrando aí para vocês, o TLR4, tá? Então esse é o nosso receptor, o Toll-like receptor. Mas o que nos leva a desequilibrar a microbiota? Qual é o problema relacionado com a microbiota propriamente dito? Os fatores que levam a esse desequilíbrio, eles são muitos. Eu separei alguns para vocês. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a questão genética. Alguns sujeitos têm maior facilidade de desenvolver certas bactérias intestinais do que outros. Isso envolve expressão gênica, isso envolve intestinal, isso envolve acidez intestinal, isso claro que envolve comportamento alimentar. Sem dúvida alguma isso está relacionado com os processos intestinais bacterianos, então isso a gente tem que estar muito atento. A gente não pode responsabilizar a genética sem pensar antes em comportamento. Lembra que nós vimos no módulo genética, que a genética ela influencia em várias coisas, mas ela não é determinante. Como nós enxergamos e nos comportamos na sociedade, no meio, através da alimentação, exercício físico, é que pode também alterar esses aspectos genéticos, levando a problemas de saúde mais grave, ou evitando, né, o aparecimento, ou prolongando o aparecimento desses problemas. Então nós temos aqui alguns fatores. As bebidas alcoólicas matam as bactérias intestinais, o cigarro, infecções, hábitos alimentares inadequados, grande quantidade de proteínas e gorduras não ajudam as bactérias. Consumo de carboidratos simples não ajudam as bactérias. Lembra que eu falei para vocês que as bactérias quebram o carboidrato complexo? Pois é, elas se alimentam nesse processo de quebra. Então, no momento que a gente consome carboidratos complexos com bastante fibra, a ideia é que nós tenhamos uma proliferação de bactérias intestinais. Por isso que muitas vezes a gente muda a dieta, ou vocês mudam a dieta dos pacientes de vocês, e os pacientes começam a relatar muitos flatos, gases. Uma das consequências da proliferação de bactérias intestinal é, sem dúvida nenhuma, a produção de gases, o que é bom. Geralmente esses gases não vão ser gases relacionados a muito odor, porque esses gases não vêm de proteínas, né? Esses gases eles vão vir de carboidratos, então não tem aquele cheiro característico das pontes de sulfeto que a proteína gera, né? Então vai ser menos problemático. Claro que se a dieta for voltada para uma dieta mais rica em carboidratos complexos, assim por diante. Sem dúvida nenhuma, o estresse e a fadiga influenciam diretamente isso, né? Então nós temos o estresse trabalhando diretamente na questão da secreção de agentes digestivos. Então as pessoas que são muito estressadas, elas podem desenvolver, por exemplo, úlcera gástrica. Por quê? Porque esse estresse libera ácido clorídrico. Se a gente libera muito ácido clorídrico, ele vai ser levado para o intestino, e isso também altera a proliferação bacteriana, né? Altera a proliferação. Medicamentos como alguns antibióticos, anti-inflamatórios e corticoides também influenciam na biota intestinal. Então, logo após uma infecção, pelo uso desse tipo de medicação, é importante repensar a questão da alimentação para
renovar essa questão da bactéria, das colônias bacterianas do intestino. Esses problemas todos relacionados à biota é conhecida como disbiose intestinal. Então isso tem se tornado cada vez mais moda. É o tratamento intestinal por meio da nutrição, né, e por meio do exercício físico para gerar uma melhor saúde intestinal, interferindo em outros processos fisiológicos, evitando o aparecimento dos processos fisiopatológicos. E também o uso de alimentos, né? Mas eu me alimento muito bem, alimentos ricos em fibras, etc., mas que são expostos a metais pesados e agrotóxicos. Isso também altera a biota intestinal. Eu trouxe para vocês aqui um artigo, o efeito do consumo, da exposição a antibióticos e o risco do desenvolvimento do diabetes mellitus. Então o objetivo desse estudo foi foi verificar a microbiota intestinal e a influência nas vias metabólicas relacionadas à patogênese, à geração da doença, à obesidade, relacionada com insulino resistência e o aparecimento do diabetes. Foi utilizada a terapia antibiótica nesses sujeitos para alterar a microbiota, que é comumente utilizada nos países ocidentais para tratar infecções e problemas de saúde. Então eles buscaram avaliar se essa exposição dos antibióticos anteriores no sujeito aumentava o risco de diabetes. Será que aquele sujeito que usa muito antibiótico ele tem maior risco de desenvolver o diabetes?